Coisas da vida. Eu tenho 51 anos, chamo-me Luís Manuel Freire Correia, nasci dia 26 de março de 1970. A história da família é uma história como muitas outras, talvez um bocadinho diferente pelo drama que a minha família também passou. Eu nasci em Angola. Os meus pais são de cá. A minha mãe é natural de Vilarinho e casou e foi para Angola. O meu pai esteve lá 29 anos e depois, na guerra de 75, viemos todos com as nossas malinhas e com os nossos calções às costas. E depois chegámos aqui, mas o meu pai sempre veio e sempre pensou que um dia que retornaria. Obra do destino, já morreu há quase 20 anos e nunca mais lá foi. Pronto, e depois refizemos aqui a vida. Claro que não foi fácil mastigar a descolonização, não foi fácil, para a família não foi fácil, deixar 29 anos de trabalho lá e transpiração, como o meu pai transpirou muito, que era transpirar, foi aquilo que ele fazia lá, foi aquilo que ele chegou cá e que fez. Usou a transpiração para vencer na vida, o trabalho e a honestidade para vencer na vida. E conseguiu fazer duas vidas numa. Conseguiu chegar cá, sem nada, e pôs a vida de pé. Entretanto, nós também estudamos. A minha formação é na área tenho licenciatura em contabilidade e depois tirei mestrado em gestão de empresas. Trabalhei numa empresa 20 e muitos anos, eu era gerente de uma grande superfície. A dada altura percebi rapidamente que aquilo não era um posto de trabalho para eu, adorei o que fiz. Fui reconhecido por isso, em termos monetários, em termos de carinho, em termos da parte humana, fui muito reconhecido. Ainda hoje um dos meus ex-administradores, ex-administradores e donos da empresa e sócio, que era uma SA, ainda hoje me liga e me chama miúdo. Tive uma excelente relação com eles durante toda a vida, fui honesto, mas percebi rapidamente que aquilo não era um trabalho que eu pudesse ter até aos meus 65 anos, porque dava em maluco. Portanto, é isso. E aí a formação académica também que dotou foi de aprender a ter elasticidade da cabeça e criar um plano B para a vida. E um plano B muito diferente daquilo que eu tinha. Eu tinha dinheiro, tinha trabalho, mas agora precisava de continuar a ter também dinheiro, ou mais ou menos, mas essencialmente sossego da cabeça, porque eu não tinha um trabalho muito sério. E resolvi o meu plano B, fui criando o meu plano B. Quando tive o meu plano B, quando vi que tinha pernas para caminhar, há 7 anos despedi-me com educação e com simpatia, e vim aqui tratar das minhas casas, tratar da casa do Pascoal. Entretanto, despedi-me quando fiz esta, a casa do Serra. Despedi-me, tinha na altura, gostei de abelhas, gostava de abelhas, comecei por ter 12 para aí, depois passei para aí para 24, 36, e quando me despedi devia ter para aí 300. Agora temos 900 colmeias. Criei a marca Apimonte, que é o meu guarda-chuva dos meus negócios. Esta Apimonte está na apicultura, está nas casas, que as casas chamam-se Apimonte, Casa do Pascoal. E a minha marca do meu mel é Apimonte. Criámos recentemente uma marca nova de mel, está registada no INPI, para nos dar suporte a uma produção específica foi os apiários de onde o urso foi. Pronto, esse mel vamos embalar com outro nome, com outra marca, para termos aqui uma diferenciação e uma questão de marketing, é uma questão de criar ideias. E queremos fazer aqui a nossa vida, viemos aqui para o Parque Natural Montezinho, achei piada aqui à aldeia da minha mãe, ando apaixonado pelo que faço, ando muito divertido, os dias passam, eu não dou por eles, as horas eu também não uso o relógio, guio mais ou menos pelo sol, e pronto, e a vida felizmente está a correr bem, quer na área da apicultura, quer na área dos alojamentos. Também consideramos que temos uma atuação profissional e muito honesta do que fazemos, tentamos fazer bem,
E daí as coisas... não há nenhum arrependimento desde a hora que eu me despedi do meu trabalho até hoje. Claro, uma pessoa naqueles primeiros meses pode sentir algum desequilíbrio das rotinas em relação às que tinha. Mas depois uma pessoa percebe que mudou de burro para cavalo e não de cavalo para burro. Portanto, percebe que mudou para substancialmente melhor em termos de qualidade de vida, de organização. E estamos por aqui felizes e queremos fazer aqui a nossa vida. E eu já não tenho um plano C. Este é o meu plano B. O meu plano C não existe. Isto quer dizer que me vou manter aqui durante muitos anos. A minha mãe nasceu aqui, ela foi professora primária, foi regente escolar, mas não muito ligada à agricultura. A minha mãe nunca se ligou à agricultura. Eu, quando vim de Angola, é que a minha avó tinha abelhas. Os meus antepassados é gente pobre, gente perfeitamente humilde. A minha avó tinha meia dúzia de cortiços iguais àqueles que estão ali, e possivelmente eu nessa altura fiquei com algum bichinho ligado à natureza. Mas a razão pela qual eu optei por desenvolver aqui o meu plano B foi pelas capacidades que eu acho que o Parque Natural do Montezinho tem. Esta região, para mim, é de uma região com uma relevância super grande em termos ambientais e em termos de potencialidade para eu desenvolver aqui o meu plano B. Verifiquei que tinha cá potencial para ter qualidade de vida e para desenvolver uma atividade que se pudesse ser autossustentável, porque uma pessoa não é só despedir-se, e eu ganhava muito bem, tinha um vencimento muito bom, não é despedir-me e depois venho para aqui a tocar viola. Tenho que arranjar coisas e atividades para continuar a pagar contas. Uma pessoa respira ar e não paga, mas o resto paga tudo. A eletricidade, contas das casas, da família. Eu sou casado, tenho 2 filhos, a minha mulher é professora de matemática ali em Bragança, na Abade Bassal. Sim, a vida tinha que continuar. Eu achei que aqui era um bom local para ela continuar. A minha administração, com quem eu tinha uma excelente relação, me permitiu-me sempre ser leal com eles e dizer que eu vou fazer um plano B para a minha vida, vou pôr em marcha, e permitiu-me sempre ter uma relação super transparente com eles. Sim, e eu durante a minha atividade, eu recebia por isenção de horário, fui desenvolvendo algumas atividades e fui lançando o meu plano B. E quando eu lancei o meu plano B, já tinha a Casa do Pascoal a funcionar, com um alojamento local, e tinha 300 e tal colmeias. Não muito, era um plano B já a caminhar, mas não com grande velocidade, mas com a velocidade suficiente para eu confiar nele. E daí que, quando eu vi que tinha perninhas para caminhar, e esta atividade que eu estou a desenvolver tinha que ser uma atividade que eu assumisse a tempo inteiro, porque isto também necessita alguma higienica física, transpiração, suor, porque nos alojamentos não é preciso muita transpiração, mas na apicultura transpira-se muito. Temos dias de mudar de t-shirt 4 ou 5 vezes, e na semana passada foi uma semana muito dura. Chamamos nós a cresta. Foi uma semana de transpiração, muita transpiração, e para isso é preciso ter genica, e para ter genica ainda é preciso ter idade. E daí que eu me despedi com 45 anos, 44 e meio, 45, porque nesta idade ainda tinha alguma genica, porque isto com 60 anos era para esquecer, era para não funcionar, porque a genica, já uma pessoa começa a faltar um bocadinho de genica, e a idade tem uma relevância enorme nesta atividade, uma pessoa, porque faz muita força, muito trabalho. Quando eu comecei a ter alguma apicultura, comecei-me a interessar pela apicultura. Tirei uma formação ou duas, umas coisas de 30 horas, 40 horas, nada de grandes doutoramentos. Mas comprei algumas literaturas, alguns livros que me suportassem algumas decisões que eu tomo, que me suportassem estar seguro das decisões que eu ia tomar. E comecei-me a inteirar da apicultura, da ciência, da arte da apicultura, que é um bocadinho tudo junto. Nós, para a apicultura, temos que ser desde biólogos, desde carpinteiros, desde burros de carga para trabalhar,
entre aspas. Portanto, temos de ter ali um conjunto de capacidades, quer físicas, quer psíquicas, quer de conhecimento, para dominar a apicultura. E uma coisa é ter 4 ou 5 colmeias, outra coisa é ter 900. Para perceberem, eu na apicultura tenho investidos de fundos próprios, eu não tenho projetos, não tenho esquemas, nem sou apoiado por fundos sociais europeus, nem nada. São dinheiros meus e da própria família. Eu na apicultura posso dizer-lhe mais ou menos que tenho à volta de 200 mil euros investidos ao longo destes anos. É muito dinheiro para estar em risco, sem conhecimento. Portanto, tinha que ter o conhecimento para poder fazer o investimento com alguma segurança. Senão... E fui-me cultivando, fui aprendendo, fui-me numa perspectiva de autodidática, fui aprendendo, comprei livros, aprendi, ler, testei. Eu ando sempre a fazer testes. Eu na apicultura faço um monte de testes. Leio uma coisa, no outro dia vou para o campo, visto o fato e vou fazer meia dúzia de testes. Com os medicamentos, às vezes, eu uso medicamentos homologados, todos, e às vezes trago duas ou três marcas e faço um teste com as 2 ou 3 marcas. No mesmo dia, na mesma hora, e faço o teste, saber se a colmeia A com o medicamento A funcionou, a colmeia B com o medicamento B se funcionou. Faço testes. Tenho tempo, tenho organização, tenho conhecimento e vou mesmo por aí. Porque eu sou apologista que a ciência é fundamental para o sucesso. O saber, a arte do saber, é fundamental para o sucesso. Porque senão, se uma pessoa não tem esse conhecimento, uma pessoa tem que andar a apalpar as coisas. E com o conhecimento nós fazemos atitudes e tomamos decisões mais certas e com menos margem de risco. A minha avó morreu, eu tinha 15 anos quando a minha avó morreu, tinha 51, portanto morreu há 35 anos. Era uma pessoa que não sabia ler. Portanto, o conhecimento dela da apicultura muito reduzido. Na altura, os equipamentos não existiam, não tínhamos fato de apicultura, era uma máscara com os ferrinhos, uma coisa que hoje já nem me lembro muito bem. Eu gostava de arranjar aqui para a minha lojinha, mas não, por aí não. A minha avó tinha o gosto talvez um bocadinho pelas abelhas, como aqui alguns vizinhos aqui da aldeia, nomeadamente havia aqui alguns vizinhos que tinham também meia dúzia de cortiços, mas a ciência e a arte, tudo era criado e tudo era feito por intuição, e também não havia nessa altura, a apicultura possivelmente era mais fácil, não havia doenças, não havia abarroa, não havia loques. Isso tornava a operação muito fácil. Eles não percebiam nada da apicultura, metiam lá umas abelhas dentro e sabiam que aquilo produzia mel. Hoje não, hoje a apicultura requer muito conhecimento, muito saber e cada vez mais. E na altura o meio ambiente também era muito equilibrado e possivelmente mais natural do que é agora. Agora há algumas alterações. Nós felizmente nesta região não temos ainda grandes queixas. É uma região com um bom equilíbrio. Já se nota algumas alterações, está há 20 anos esta parte, já se nota algumas alterações. Algumas, muitas. Mas pronto, mas comparado com outros países, possivelmente estamos muito melhores. E esta região, nomeadamente aqui o Parque Natural de Montezinho, respondendo à sua questão, porque é que eu achei, número 1, porque tinha cá a minha mãe enraizada, estava cá a raiz dela. E número 2, possivelmente porque eu achei... É um local que é parque e é um local perto da morada de onde eu moro, que é Bragança. Eu moro em Bragança, tenho lá a família, a estrutura familiar está toda em Bragança. E eu achei possivelmente aqui era a minha plataforma ideal para eu desenvolver as minhas ideias e para desenvolver quer o turismo, porque eu acho que esta zona turisticamente tem potencial. Eu conheço o Gerês e estive lá recentemente. Também aprendi que eu quando vou para algum lado levo a cabeça e levo as orelhas e levo os olhos, que é para aprender, e aprendi e percebo que esta zona tem potencial. Precisamos é que alguns políticos pseudo-inteligentes também percebam isso, porque alguns pensam-se inteligentes, mas não são.
quer regionais, quer locais, quer nacionais. Temos muito fraca base política. Basta dizer que a apicultura possivelmente é das atividades com menos ajudas e possivelmente é das atividades que devia ter um carinho especial, porque com os alimentos que você consome, 2/3 dos alimentos que você consome são polinizados pelas abelhas. E as abelhas têm um papel importantíssimo nos equilíbrios do ecossistema. E isso não é reconhecido por subsídios, porque a apicultura, nós não temos subsídio nenhum. 0 subsídios. Temos um apoio, o único apoio que eu recebo é um apoio direto ao medicamento. E eu gasto 3.400 ou 3.500 euros por ano em medicamento. Tenho uma participação nesse medicamento. Só ajudas, e o Ministério da Agricultura dá ajudas para burros, para gato, para galinha, para arrancar, para plantar. Há montes de apoios. A apicultura é uma atividade que não tem, do meu ponto de vista, não tem carinho nenhum pela... Aqui em Portugal já há países que sim, que têm, que é uma atividade acarinhada. Aqui não é. Felizmente temos que ter estrutura e temos que ser duros para levar o barquinho para a frente. Depois temos tido anos, o ano passado foi um ano catastrófico em termos de produção de mel. Este ano foi bastante melhor. Mas não foi um ano ideal, mas também não nos vamos queixar, vamos seguir em frente e vamos... Eu tenho acompanhado a aldeia talvez mais nos últimos 20 anos. Ou 15, pronto. 20 anos. Antigamente estava muito focado na minha parte profissional, pois a empresa também exigiu um bocadinho de mim a minha deslocação para correr quase o país inteiro, abrir novas lojas. Mas aqui no Parque Natural dos últimos 20 anos, que notamos que a temperatura média possivelmente está a subir. Antigamente caíam nevadas e caíam geadas muito fortes. Neste momento, esporadicamente geia e esporadicamente neva. Ou neva muito menos e geia muito menos. E possivelmente há um assambarcamento de muitas terras que eram de natureza pura para aquela, entre aspas, ganância de plantar castanheiros, de forçar as grandes plantações. O homem também tem necessidade de ter uma economia, e aqui esta zona é de uma relevância grande na produção de castanha, e possivelmente atrás desse incentivo foram lavradas muitas terras, muitas zonas que antigamente eram de mato e agora estão-se a transformar em plantações de castanha. Nos últimos, isto foi até há 20 anos, havia muita agricultura também em termos de horta, porque as aldeias tinham muitas pessoas. Agora, nos últimos 10 anos, há o abandono digamos que de uma agricultura de subsistência, e está-se a formar mais uma agricultura virada para o castanheiro, para a parte económica. E recentemente, nos últimos 10 anos, há o abandono de algumas hortas que havia, e zonas, quer aqui, quer nesta aldeia, quer nas outras todas, em termos de plantação de batatas, da tal agricultura de subsistência, está a ser abandonada. E as pessoas estão-se a focar, por necessidades e também económicas, estão-se a focar na plantação de castanheiros. E algumas zonas, que possivelmente é um bom sinal, nos últimos anos estão a ser abandonadas, daí que possivelmente o urso pardo veio nos visitar porque tem talvez mais paz agora do que há 10 ou 12 anos ou 15. E convencido estou que as pessoas agora estão a cultivar muito à volta da aldeia. Antigamente íamos para longe, para o Baceiro, para zonas mais longe. Agora não, as pessoas localizam-se muito. As aldeias, antigamente aqui a escola primária tinha 50 alunos, agora está fechada há 20 anos. Pronto, e esse abandono dessa, digamos, a falta de gente, possivelmente faz regressar alguns animais e alguma fauna a esta região. E isso temos que olhar como forma enriquecedora por esse lado. Temos que dar o benefício da dúvida que aí estamos a ficar mais ricos. Eu vejo nos últimos 2 ou 3 anos há mais pássaros, há mais águias,
temos lobo, temos veados, aí estamos a enriquecer. O parque e a reserva da biosfera não são importantes para a minha atividade, são importantes para a sua atividade também como ser humano. E a sua própria vida possivelmente também depende dos meus insetos. Não sei em que percentagem, mas possivelmente sim, depende. Nós comemos maçãs e comemos peras porque alguém as poliniza, porque temos polinizadores. E para preservarmos essa parte temos de ter natureza, porque a abelha precisa de uma natureza e quanto mais natural melhor. Precisa de uma água, quanto mais natural melhor. Precisa de um ar, quanto mais natural melhor. E nós se preservarmos, eu às vezes ponho-me em questão como é que eu bebo 1 litro de leite que custa 55 cêntimos e como é que tenho que abandonar uma embalagem desses 55 cêntimos e qual é o destino dessa embalagem. E eu às vezes fico em questão, será que valeu a pena beber 1 litro de leite e abandonar aquela embalagem que se ninguém a reciclar, mas para reciclar também se vai fazer poluição. Se eu a abandonar, quantos anos é que vai estar aí abandonada até desaparecer completamente? Nós deixamos na natureza uma pegada desastre, é um desastre. O ser humano para a natureza, porque é um desastre. Os hábitos de consumo, cada vez mais, eu quando vou ao nosso caixote do lixo, percebo que, hoje já não conseguimos consumir nada sem ter embalagem. E isso tudo junto, eu faço muito lixo. E possivelmente até sou dos que faço menos. E acho que a nossa pegada, que é um desastre. Possivelmente aqui no Parque Natural de Montesinhos somos dos que fazemos menos lixo, mas se eu for para Lisboa, ou para não sei o quê, ou para grandes centros, esqueça, somos um desastre. E isso preocupa-me. Preocupa-me pelo nosso futuro como ser humano e preocupa-me pelo futuro das minhas abelhas. Agora, e temos tido políticos que são um autêntico desastre. Em termos de conservação da natureza, são um autêntico desastre. São um autêntico desastre. Eles são muito focados para a parte económica e do bolso deles. Portanto, eles estão concentrados noutra coisa menos... Muitos deles, outros felizmente não. Outros felizmente têm uma preocupação sobre a natureza, com os parques, com a biosfera. Esperemos que consigamos inverter esta tendência. Mas não sei se vamos a tempo. Nós, no nosso alojamento local, tentamos ter o menos impacto possível. Até no consumo de água, de detergentes, com menos impacto ambiental. Agora, sabemos que temos impacto ambiental negativo, por consumir já está a ter um impacto. Agora, queremos é fazê-lo da melhor forma possível. E quando eu tenho uma exploração apícola da dimensão que tenho todo o interesse em levar isso a sério, em levar a preservação da natureza e ter o menos impacto possível, até pela imagem. Temos que transmitir para as futuras gerações, quer para as presentes, quer para as futuras. Temos que transmitir uma imagem que é necessário, porque o é, não é só uma imagem, porque é necessário preservarmos o meio ambiente. Eu desde que me despedi do meu trabalho e vim para aqui, para esta atividade, eu mentalmente rejuvenesci muito. Eu trazia eu tenho um problema de saúde, uma hérnia do hiato e que me dá alguma guerra. Acredita que às vezes passo já 2 anos ou 3 que não a sinto. Porquê? Porque é o stress e eu estar no meio da natureza tenho melhor qualidade de vida. Respiro melhor ar, bebo melhor água e você pode ter muito dinheiro, mas se não tiver uma boa água e um bom ar, esqueça o seu dinheiro. Pode ter até milhões, mas se não tiver um bom ar e uma boa água, esqueça. No início, possivelmente, eu já comecei há alguns anos com o alojamento local, possivelmente numa primeira fase as pessoas não estavam habituadas e tiveram alguma dificuldade em aceitar este tipo de atividades. Alguma dificuldade pouca, que felizmente hoje em dia
as pessoas aceitam perfeitamente a atividade, quer da apicultura, quer do alojamento. Olha, e até para perceber, por exemplo, eu não tenho condições para ter uma pessoa aqui nesta lojinha, na nossa recepção, para me vender mel. A minha vizinha tem a chave, quando vem aí alguém que para querer mel, ela vem, abre a portinha e vende o mel. Tranquilo. E depois só me deixa o dinheiro aqui em cima e eu lá faturo a seguir. Agora não, já são carinhadas, quer as abelhas, quer o alojamento. Na parte da apicultura, quando eu comecei aqui há uns anos, também não foi fácil. Ai, a abelha picou, não sei o quê. Hoje não, hoje as pessoas entendem que a apicultura, que é uma necessidade para a aldeia, é uma necessidade para a natureza, e não vejo por aí qualquer obstáculo nem qualquer dificuldade. Nós, nos nossos alojamentos, temos tido, felizmente, a capacidade e a visão de promover quer a cultura, quer o património, quer da aldeia, quer da cidade de Bragança. E nós, todas as publicações que a Câmara Municipal faz, que alguns autores locais fazem sobre máscaras, sobre cultura, sobre património, sobre preservação da natureza, nós compramos. E felizmente temos nas nossas casas, desde sempre, nas 5 casas, nós estamos a explorar 5 casas nossas, 3 aqui na aldeia e 2 na cidade de Bragança, que é a Apimonte Sítio Alves A e a Apimonte Sítio Alves B. Na cidade de Bragança. E aqui é a Apimonte Casa do Pascoal e a Apimonte Casa do Serra, sendo que a Casa do Pascoal são 2 alojamentos. Em todas elas temos a promoção sempre do património e da cultura da nossa região. Compramos livros, compramos publicações e promovemos tudo o que está relacionado com a nossa região e com o Parque Natural do Montezinho. Fomos convidados para fazer parte da Reserva da Biosfera. Achei que é de uma relevância grande fazer parte. Achei que é uma mais-valia para o meu produto, para a minha marca, fazer parte da Reserva da Biosfera. Prefiro fazer parte da Reserva da Biosfera do que não o fazer. E isso acho que é uma mais-valia, porque as pessoas, algumas pode ser que ainda não deem a importância de fazer parte ou de não fazer parte, mas possivelmente outras já o fazem e já tomam isso em consideração. Nós, na parte dos alojamentos, cada vez mais temos tido mais clientes e possivelmente eu costumo usar um termo que as pessoas hoje talvez pagam para ter sossego, pagam para não ver gente, e o pagar para não ver gente é uma força de expressão que eu uso, mas cada vez vão dar mais importância. Se hoje já dão, estou convencido que no futuro cada vez vão dar mais importância a virem para uma reserva natural, reconhecida como é a reserva da biosfera, e isso implica mais qualidade, é um selo de qualidade, pelo menos ambiental, e um selo de não poluição em termos de densidade populacional. Somos um território com baixa densidade populacional e hoje as pessoas possivelmente cada vez mais vão dar valor à baixa densidade populacional. Posso não ter uma percepção correta de se vem pela Reserva da Biosfera, se vem pelo selo da Natural.pt, ou do própria chancela do Parque Natural do Montezinho, estarmos aqui inseridos no coração do Parque Natural do Montezinho, porque esta aldeia está inserida no coração do Parque Natural do Montezinho. Em termos de mapa, nós estamos ali bem no centro, quer na horizontal, quer na vertical, estamos lá no centrinho. Às vezes não me apercebo muito bem. Agora, há uma coisa que eu me apercebo, é que vem porque somos um território natural, somos um território com qualidade e com baixo impacto em termos de sustentabilidade, somos um território mais sustentável, e isso é uma garantia que vamos no caminho certo, que estamos na localização certa e que as opções em termos de estarmos aqui a desempenhar a nossa atividade foi a opção correta, eu tinha certeza que os meus alojamentos fora do Parque Natural, fora da Reserva da Biosfera,
não tinham o mesmo desempenho do que têm. Portanto, estou convencido que é uma mais-valia. Referiu aqui que a baixa densidade pode ser um atrativo para o turismo. Tem essa... Não, eu tenho a certeza, eu não sou nenhum expert, mas eu fui até ao Gerês e aquilo para mim já é população a mais, já é gente a mais, já é turismo a mais. Já é muita poluição humana, entre aspas. E possivelmente, outro dia tive aqui um cliente português que teve aqui umas noites e comprou-me um mel simpático, boa comunicação, e diz ele: a aldeia está bonita, está mais rejuvenescida, é uma zona bonita, calminha e tal, mas talvez precisassem de mais gente. E eu disse assim: pouquinhos, mais, mas pouquinhos, porque senão somos iguais aos outros. E nós temos que ter nessa diferenciação e nessa incapacidade de ter mais gente, temos que ver possivelmente um potencial. Nós não podemos, uma aldeia com pouca gente, alto. Temos que olhar para esta pouca gente como... Ter pouca gente significa preservar melhor o ambiente. Ter pouca gente é ter menos poluição. Ter pouca gente é ter menos densidade populacional. É ter mais capacidade para o regresso dos suspardos e de lobos e outro potencial. Nós temos que olhar para as nossas fraquezas e vemos nelas um potencial. Nós temos de transformar aquilo que somos menos bons, em ter multidões de gente com autocarros, num potencial. E temos, porque o potencial, nós não temos aqui aeroportos nenhuns para aterrar em cá charters, com 500 chineses e mais 400 aqui do norte da Europa. Temos que olhar para as nossas fraquezas como um potencial para o futuro, e isso tenho a certeza que o vamos ter. Porque se a natureza até aqui não tem tido uma importância grande, estou convencido que nas gerações futuras locais naturais com boa preservação da natureza, com baixos níveis de poluição, vão ser altamente procurados e vão ser uma mais-valia em termos turísticos e em termos de qualidade de vida. Até eu tenho visto um movimento, e eu que já tive 2 ou 3 clientes que me queriam comprar a casa do Serra, e eu tenho a certeza que futuramente, por um lado felizmente, por outro lado infelizmente, estas aldeias e este sossego e este abandono vai ser mais procurado por gente que, com uma reformazinha da França, da Inglaterra, vai tentar comprar cá uma casinha para ter aqui um resto de uns aninhos aqui porque a qualidade de vida, eu gosto de viajar, possivelmente, pois gosto de viajar, gosto de conhecer, sim, possivelmente gosto de conhecer, mas ter uma casinha num sítio sossegado, que não ouça barulho e que respire um bom ar e que beba uma boa água, possivelmente tem tanta relevância como ir a Roma e ver o Papa. Eu acho que Montezinho, que é uma aldeia com mais visibilidade do que Filharinho, Rio do Honor, obviamente, também. Agora, em termos de natureza, possivelmente esta zona é mais bonita do que as outras 2 aldeias. Nós temos aqui uma corda muito verde e uma zona aqui muito bonita. Montezinho é mais serra, mais calhaus, mais terra, mais desamparada de árvores. Nós somos uma aldeia aqui nesta zona mais úmida e em termos de natureza, com melhor natureza. Nós não podemos andar todos a fazer a mesma coisa, temos que fazer coisas diferentes e no conjunto temos que fazer coisas grandes. Nós não podemos ter todos alojamentos, nem todos turismo, nem todos apicultura, nem todos não sei o quê, não sei como é. Temos que criar ideias diferenciadas que promovam uma melhor oferta. E eu estou convencido que este território tem potencial. Agora precisamos cá de algumas infraestruturas que não temos. Por exemplo, nós nesta aldeia não temos infraestruturas de saneamentos. É uma dificuldade. Até para quem cá mora, para quem cá está, com uma atividade como eu, e para quem quer, para um potencial cliente, para um potencial estrangeiro que queira comprar cá uma casa, isso é uma dificuldade.
O saneamento hoje é como o pão para a boca. Claro. Sim. Há duas coisas que são infraestruturas básicas. E o que é básico é para ontem. O que é básico é para ontem. O que é básico está em primeiro lugar e é urgente. Às vezes os políticos optam por fazer assim umas obras de folclore, umas obras de pinturas, para inglês ver e para o voto, mas esqueçam-se do que é básico. Você acha que o fato de ser um mel dentro do parque feito, né, dentro do Parque Montezinho, que agora está dentro de uma outra estrutura maior, que é a reserva da biosfera da Meseta, que isso agrega valor a esse mel, tem a possibilidade de agregar valor, ou não? O seu nome é Kátia, não é? Kátia, isso para mim é uma questão inquestionável. Porquê? Porque sim, a resposta é sim, agrega valor, muito, é mais reconhecido, só eu pôr produzido no coração do Parque Natural do Montezinho e ter lá a chancela da reserva, então, da biosfera, e tratando-se de mel, que estamos a falar de um produto puro e de um produto de uma qualidade, de uma relevância enorme, e só as abelhas é que sabem fazer mel, tendo em conta que as abelhas são um inseto polinizador e com uma relevância enormíssima para o equilíbrio do ecossistema, a minha resposta é sim. Eu produzi mel aqui e produzi mel numa aldeia fora da reserva da biosfera e fora do Parque Natural do Montezinho, não é a mesma coisa. De longe não é a mesma coisa. O ter eu no meu frasco produzido no coração do Parque Natural do Montezinho é de uma relevância para mim e para o consumidor, é um selo de qualidade. O meu mel não é um produto biológico. O meu mel, eu não tenho modo de produção biológica. A minha produção não está em modo de produção biológica. Todas as análises que nós fazemos ao nosso mel dão valores como se fosse produzido em modo de produção biológica. Em termos de resíduos químicos, não estou em modo de produção biológica porque eu não confio nos medicamentos em modo de produção biológica. Já estive, porque abandonei, porque há muita quebra, muita abelha morta, e eu estou aqui para ter abelhas, não estou aqui para ter modo de produção biológica. Gostaria, sim senhor, de estar, e gostaria de ter esse selo, mas a ineficácia dos produtos é muito grande e havia muita morte. Agora, as análises, que é o resultado, é como se fosse de modo de produção biológica. O nosso mel tem resultados de análises como se fosse de modo de produção biológica exatamente iguais ou ainda melhores. Possivelmente nós cumprimos os prazos de aplicação dos nossos medicamentos, são medicamentos homologados, e só para ver, por exemplo, eu este último ano eu não fiz 2 tratamentos, digamos que a legislação, não é legislação, deve-se fazer 2 tratamentos por ano. Eu, depois de fazer análises, de fazer testes, à barroa, que é um ácaro, que ataca, eu só precisei de fazer um único tratamento. Possivelmente porquê? Porque à minha volta não tenho apicultores que me poluem a minha exploração. Se eu tivesse apicultores com alto índice de barroa, iam passar a doença para a minha colmeia. E eu não tenho. Estou aqui numa reserva, num cantinho, estou protegido e apliquei só uma vez o medicamento. Satisfeitíssimo. Quando fui fazer testes, na primavera, disse: não faço o segundo tratamento, o que não é preciso. E eu não ando aqui a tomar comprimidos, entre aspas, só para tomar. Eu aplico medicamentos quando tenho sintomas. Não havia sintomas, não os apliquei. Eu, se estivesse localizado fora da reserva da biosfera, no meio de meia dúzia de apicultores, eu aqui tenho um apicultor que é meu primo e ele tem as coisas muito controladas, é um pequeno apicultor, tem poucas colmeias, mas trata-as bem. Eu, se estivesse localizado fora da reserva da biosfera, fora do Parque Natural do Montezinho, num sítio onde estivesse rodeado por mais apicultores, número 1, não tinha uma natureza como a que tenho. As minhas abelhas não bebiam uma água, não tinham acesso a uma água com a pureza que têm. Não tinham acesso às flores sem herbicidas e sem pesticidas como a que têm. E estavam sujeitas à penetração e ao contágio
de algumas doenças de apicultores vizinhos. De certeza que eu ia ter mais dificuldades em dominar e em ter a minha exploração saudável. Daí que tinha que aplicar possivelmente 2 ou 3 tratamentos. Há locais no nosso país que já aplicam 3 tratamentos por ano, 4. Eu aplico 1. E já não é o primeiro ano. Este ano foi 1. Mas já não é o primeiro ano. Já controlei isso várias vezes, porque eu antes de aplicar, que é um medicamento para a varroa, que é um ácaro que nós temos, eu aplico, que é o Apivar, antes de eu aplicar, faço testes, ver se as abelhas têm ou não varroa. Se têm, aplico. Se não têm, não aplico. E, portanto, se eu fosse contagiado e contaminado por outros apicultores, porque há apicultores que são muito responsáveis, mas há apicultores que não são, como em tudo na vida, e eu estar exposto a mais apicultores e a uma pior natureza, era uma menos-valia em relação à situação que tenho. Estou mais sozinho, estou no meio de um paraíso natural, portanto, isso é um potencial e é uma mais-valia para a minha exploração e para a minha cabeça, e é uma mais-valia para o meu mel. E daí que ganha medalhas. E daí que até foi procurado pelo urso. O urso veio não sei de onde, veio provar o nosso mel. Somos uns privilegiados nessa parte. Eu aqui há tempos tive aqui uma visita da Universidade de Aveiro, que vem para aí fazer estudos de uns biólogos e ficam aqui numa das nossas casas há alguns dias. E por acaso fizeram uma reunião com o presidente de uma associação de proteção do urso pardo da Cantábria. Chama-se Roberto, de uma associação chamada FAPAS. www.fapas.es. O presidente chama-se Roberto. E eu, por acaso, assisti, que eles convidaram para eu assistir aqui à reunião, que foi aqui nesta loja, que eles pediram a ver se arranjavam um espacinho onde se pudessem reunir, e arranjei isto. Ainda não estava muito pronto, mas reuniram-se aqui e eu estive presente. E, possivelmente, aquilo que eu percebi, não me quis intrometer, que não era um assunto meu, mas ouvi, possivelmente nós vamos ter ursos pardos, há potencial para termos ursos pardos nos próximos 10 anos. E isso é uma mais-valia muito grande para o Parque Natural de Montezinho, e para a reserva da biosfera é enormíssimo. Nós ganharmos aquilo que perdermos, nós tornarmos a ter aquilo que perdemos, nós termos aquilo que nós matamos, foi a natureza e não sei o quê, é um sinal de retrocesso positivo. E aí nós ficamos mais ricos. E o mundo mais rico é um mundo melhor. Nós participámos recentemente num projeto com o Politécnico, que é o Démola, que andamos aqui a ver se... Eu já há muitos anos que ando para casar, e já caso, às vezes divorcio, outras vezes torno a casar a apicultura com o alojamento. E ando a desenvolver aqui algumas ideias na área do apiturismo. Porquê? Porque eu acho que o interesse das abelhas, o casamento entre a apicultura e entre o alojamento e entre a apicultura, é uma mais-valia. É uma mais-valia para quem nos visita, é uma mais-valia para mim, apicultor, e é uma mais-valia para a aldeia de onde eu estou, de onde eu tenho a minha operação da Apimonte, de onde eu tenho cá a minha marca. E indo diretamente à sua questão, acho que os estrangeiros já dão mais valor à apicultura, compram mais mel, têm hábitos mais de consumo de mel muito maiores. Então os espanhóis são altos consumidores de mel. Altos consumidores de mel. Uma família em Espanha consome 12, 15 frascos de mel por ano, 20. Um português consome 2. E são apaixonados por mel. Os espanhóis são apaixonados por mel. E tenho a sorte de serem apaixonados por mel escuro, que é 95% da minha produção está no mel castanheiro. E tenho a sorte de eles gostarem muito de mel castanheiro. E compram-me. É óbvio que me compram. Estou cá para lhes vender. E eles estão no local preciso para eles comprarem qualidade. E para perderem o medo e ganharem a confiança total sobre a nossa qualidade. E claro que ganhar prémios, ganhar 3 medalhas nacionais, sim, é óbvio que é uma mais-valia.
é um reconhecimento do nosso trabalho, é um reconhecimento da qualidade, é um reconhecimento da região, é um reconhecimento do nosso potencial todo em termos de qualidade, em termos de uma mais-valia que do nosso mel à Piemonte. Nós, no alojamento local, sim, estes últimos 2 anos, possivelmente, tivemos mais hóspedes portugueses. Mas nós temos, o ano passado, o Booking, tive cá clientes de 33 países. É verdade. Nem eu me apercebi, Maria João, nem eu me apercebi que tinha tido clientes de 33 países. Mas depois eles estatisticamente têm, e eu até podia ter controlado isso, mas não controlei ao longo do ano. Vou arquivando as declarações do CEF e os dados e não sei o quê, mas não é. Não, 33 países. Fiquei assim, opá. Nem eu me tinha apercebido. E depois uma pessoa quando para, sim, é verdade, tive cá clientes da Costa Rica, israelitas, chineses, bem, de tudo. Ontem saíram cá da Bélgica. Pronto. Temos de tudo. A Meseta Ibérica, a Reserva da Biosfera, é uma chancela também da Unesco, não é? Portanto, para mim, o que é que significa? Significa que a organização reconheceu nesta região um potencial de qualidade e não é um potencial, reconheceu qualidade para fazer parte de uma reserva. E deram o nome de Reserva da Biosfera porque possivelmente tem as características reconhecidas pela organização, pela Unesco, em termos de qualidade naturais, de impacto, de qualidade do ar, de dimensão, de diversificação natural das espécies, da fauna. Penso que pertencer a uma reserva dessas é uma mais-valia muito grande para a minha área do meu negócio, quer para o turismo, quer para a apicultura. E eu isso tenho a consciência que é uma mais-valia grande no meu negócio. Eu posso trabalhar muito bem, posso trabalhar, fazer as coisas como estou a fazer, mas se não fosse aqui, possivelmente, como diz esta juventude nova, não era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Era igual o modo como eu fazia, mas não era a mesma coisa.